Se a gente consegue ser mais eficiente nessa forma de promoção, que é menos lastreada na nossa beleza e mais lastreada nas nossas experiências nos grupos, né, de afinidade, eu tenho certeza que a gente vai fazer aquele efeito, aquela rampada ali na curva que a gente estava aqui se referindo mais cedo. Então, eu queria agradecer mais uma vez e estou disposto para qualquer pergunta. Muito obrigado. Obrigado. O Fio não veio aqui chamar o Jorge. Jorge, por favor. Boa tarde, por um minuto, está do Fio, né? A todos, é um prazer estar aqui, representando a Hotéis Rio. A Hotéis Rio representa o conjunto de todos os hotéis do Rio de Janeiro. Somos mais de 54 mil leitos no Rio de Janeiro, então uma das maiores indústrias hoteleiras presentes em nosso país e bastante representativa e bastante importante, já que se não houver hotéis dignos da realização de eventos que nós temos aqui, por certo nós não teremos sucesso em nenhuma ação tomada. E muito nos deixa felizes, né, a apresentação do Otávio, do nosso governador, todo o empenho aí focado no turismo, já que nos últimos 2 anos o turismo no Rio de Janeiro foi bastante prejudicado e principalmente a hotelaria, que carrega um grande peso, não só pela sua estrutura, somos donos de hotéis, somos donos de vários quartos, estamos presentes onde o IPTU é mais caro, nós precisamos, obviamente, ter um bom fluxo de hóspede para tornar possível toda a nossa massa de custo que existe em manter um hotel operante no nosso estado. Eu trouxe uma breve apresentação, muitos dos números já foram fruto de ser a última apresentação do dia, né? Então muitos dos números já foram aqui citados, então serei bem breve na apresentação, mas trago um pouco de como foi 2019 comparado com o ano de 2018 para os nossos hotéis aqui no Rio de Janeiro. Esse marco aqui da nossa ocupação no Rio de Janeiro, comparado de 2018 com 2019, essa linha de baixo, felizmente, a linha de 2018, então nos posicionamos aí bem melhores com respeito ao ano de 2019. Aumentamos em 22%, marcando marco aqui até novembro, comparando de novembro a novembro desses anos, aumentamos 22% o nosso número de ocupação na cidade do Rio de Janeiro. Tivemos aí um destaque tanto para setembro e outubro, fruto do Rock in Rio, que, por certo, aumenta bastante o volume de hóspedes de nossa cidade e favorece muito a nossa indústria hoteleira. Então tivemos aí um crescimento de 22% na ocupação, o que foi bastante importante, já que o ano de 2018 amargurou ocupações muito baixas, abaixo daquilo que seria necessário para manter o equilíbrio financeiro de um hotel em nossa cidade. E, principalmente, o nosso desafio aqui no Rio de Janeiro, já citado pelo Fio, inclusive, é a diária média. Né? Essa diária média aí, estão presentes as principais cidades, a gente vê como que o Rio de Janeiro ainda está muito abaixo de seu pico histórico na sua diária média. Quando a gente fala de pico histórico, obviamente estamos falando da Olimpíada, onde tivemos aqui a nossa maior diária média, mas nos anos de 2013, 14 e 15, a diária média ela teve um bom desenvolvimento. E a partir de 2016, logo após as Olimpíadas, nós tivemos uma queda drástica da nossa diária média. E concomitante a isso, nós tivemos todo um incremento de custos, tivemos a saída do incentivo sobre os encargos da folha de pagamento, que era a desoneração da folha, isso foi eliminado em 2016. Então tivemos um efeito muito nocivo para a hotelaria carioca, que foi justamente a queda da diária média, a queda da ocupação e também a queda dos incentivos que colaboravam para mantermos uma indústria estável e capaz de se reinvestir. Então, esse é uma principal dificuldade da hotelaria carioca hoje, é o aumento de sua diária média, mas com 64% de ocupação que atingimos em 2019, uma coisa é consequência da outra. Com o aumento da ocupação, temos aí a grande perspectiva de crescer a diária média, de evoluir a diária média, uma necessidade muito grande para os nossos hotéis no Rio de Janeiro. E com isso faz com que a nossa perspectiva, a perspectiva da hotelaria, ela seja bastante positiva.
Essa foi uma pesquisa feita pelo FOB, na região sudeste, onde traça qual era o otimismo, qual era a perspectiva dos principais players na hotelaria no sudeste. Então, boa parte, como vocês podem ver aí, elas têm uma possibilidade de crescimento, vem uma possibilidade de crescimento, de aumento da ocupação, da melhoria do nosso mercado no Rio de Janeiro e também da perspectiva de aumento da diária média citada. E com isso, nós tivemos aí o aumento de quartos também na nossa cidade, né? Em 2019, tivemos aí a reabertura do Fairmont, depois de muito ter sido renovado. Temos aí o antigo Hotel Nacional, que também reabriu, e muitos outros hotéis que, devido à crise desde 2016, tiveram suas atividades interrompidas, né? Então, isso mostra que o otimismo reflete também na ampliação de quartos de hotel no Rio de Janeiro. E esses quartos de hotéis são fundamentais para o aumento da massa de pessoas que trabalham diretamente com a hotelaria, indiretamente com a hotelaria, para a realização de eventos que precisa de bons hotéis, e hotéis funcionando e de disponibilidade de quartos para isso, e de muitas outras ações influenciadas aí pelo Otávio, como Stockover, o banco de hospedagem para ação em eventos. Então, a nossa capacidade de investir e de ampliar os nossos hotéis é fundamental para tornar tudo isso possível. Um dado interessante que eu trouxe aqui do nosso amigo da Travel Click, o Paulo, né? Ele trouxe um dado interessante sobre a pesquisa da cidade do Rio de Janeiro. Se a gente for ver em viagens curtas, o Rio de Janeiro é a segunda cidade mais procurada do Rio de Janeiro, né? Bem, do Brasil. Nós somos a segunda cidade mais procurada para viagens curtas. E isso é um pouco conflitante quando a gente pensa em tudo que nós temos a oferecer no Rio de Janeiro. Nós não temos apenas praias, não temos apenas a beleza natural, nós temos grandes eventos, nós temos toda uma parte cultural, investimos no mar, investimos agora na Roda Gigante, que acabou de abrir, muitas outras ações, o Aqua Rio, e ainda assim nós somos apenas a segunda cidade mais procurada para viagens de curta duração, viagem de média duração, a quinta cidade mais procurada, e a viagem acima disso com um prazo maior, somos apenas a quinta aí na procura segundo esse site. Qual é a primeira? São Paulo. Obviamente por causa do business, etc. Né? De 1 a 3 dias justamente é o público corporativo que mais procura a cidade. Né? É verdade. 3 dias é o suficiente lá. E aqui na Trivago, um dado interessante é que a cidade do Rio de Janeiro é a mais procurada da América Latina no Trivago. Nós somos a segunda cidade, só perdemos aí para o México, já citado várias vezes, entendemos o porquê perdemos para o México. Eles têm um investimento maciço no turismo no México, e por isso nós, mesmo com um grau ainda de investimento tímido, né, aumentando, mas ainda tímido, ainda somos a segunda cidade mais procurada da América Latina. Tivemos também algumas ações de parceria público-privada. Essa é a ação O Rio Não Para, que vocês já devem ter visto, cedida pelo grande Roberto Medina e apoiada pelo Instituto Globo. Foi investido mais de 45 milhões pela Globo em divulgação dessa mídia, dessa campanha O Rio Não Para nacionalmente, em mais de 40 países, através da Globo Internacional. Tivemos atuação principalmente nos principais mercados emissores para o Rio de Janeiro, como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Tivemos o apoio da Gol, só para vocês terem ideia do apoio da Gol, eles tiveram uma noite de descontos, onde aumentou a procura para o Rio de Janeiro e a emissão de passagens em 65%. Então, uma ação apoiada por uma importante empresa de aviação, gerou não só mais hóspedes para o Rio de Janeiro com aumento de 65%, como obviamente para o seu próprio resultado. E a Hotéis Rio também apoiou, participando com tarifas diferenciadas para esse período de lançamento da campanha O Rio Não Para. Também tivemos a campanha do Not Disturb, que fala um pouco do lifestyle brasileiro, carioca, traz muitas imagens a respeito do Rio de Janeiro, além daquelas habitualmente conhecidas. A ideia é justamente influenciar o hóspede a conhecer um pouco mais do estilo de vida do carioca e a se contagiar com ele. E um pouco que traz o nosso otimismo, já citado, então vou ser bem breve aqui pelo fio,
é o turismo no Rio de Janeiro em relação aos seus bancos de eventos, né? Sua realização e a capacidade de realização de eventos. Esses são os principais eventos que nós teremos, que nós identificamos como oportunos, já que são grandes e atrairão bastante hóspedes em 2020. E também a rodada de licitação, segundo o calendário, que nós teremos mais 2 rodadas de licitação do pré-sal em 2020. Então isso faz com que haja um movimento maior para o nosso turismo no Rio de Janeiro. Um pouquinho sobre nossas perspectivas como hotelaria para o Rio de Janeiro. A isenção dos vistos para americanos, australianos, canadenses e japoneses facilita a entrada desse público. Se a gente for olhar hoje, nossa média de diária, estamos aí abaixo de $100 para que algum estrangeiro venha se hospedar conosco. Então somos um destino barato na ótica do hóspede estrangeiro. Então o incentivo do visto foi fundamental para atrair ainda mais esses hóspedes. A massificação da divulgação do Rio ela é importantíssima. Todas essas ações fazem com que o nosso público, o nosso cliente, ele tenha ainda mais interesse pelo Rio de Janeiro. A cidade ela precisa ser, né, como já tem sido bastante investido nisso, um catalisador de eventos. O Rio de Janeiro sempre foi a entrada do mercado nacional e ele não deixará de ser. Então isso precisa continuar tendo todo esse investimento e todo esse desempenho. E algumas simples movimentações na perspectiva do nosso público faz uma grande diferença. Já foi citado, sou vascaíno, mas o Flamengo ganhou tudo esse ano. E isso foi ótimo para o turismo. Tivemos mais de 20% de crescimento da ocupação dos nossos hotéis nos dias dos jogos do Flamengo em nossa cidade. Então isso faz com que um investimento ou um resultado positivo gere um grande incremento para a nossa cidade. E por fim, nós também entramos num calendário de descoberta de ciclos do Destination Wedding, que é importantíssimo. Esse foi no Aqua Rio, um casamento realizado lá, foi até uma matéria do Globo. Então, também somos um destino onde as pessoas podem se casar e temos lugares lindos para isso, como Cristo Redentor, Aqua Rio, hotéis e muitos outros lugares que são capazes de receber grandes eventos e principalmente aquele que tange o emocional como casamento. A nossa hotelaria na ótica do nosso turismo. A hotelaria do Rio de Janeiro, como já citado, ela tem de 54 a 55 mil UHs. É o setor hoteleiro que mais contribui para a arrecadação de ISS. Então ela é importantíssima para a existência do nosso setor de turismo. E a cada 1/4 de hotel, isso gera 1 emprego direto e 3 empregos indiretos. E como já citado, toda alta ocupação, todo período de alta ocupação, essa quantidade de hóspedes empregados como temporários, eles aumentam. Então, quando nós desvincularmos um pouco essa saída da nossa quantidade de ocupação durante o ano, termos mais quartos ocupados durante o ano, isso favorece muito no nosso meio social, já que a hotelaria ela não exige demasiadamente do profissionalismo de pessoas, ela capta pessoas, desde jovens aprendizes, estagiários, com níveis baixos de escolaridade e treina e capacita. Então isso faz com que a nossa máquina social ela funcione um pouco melhor e a hotelaria uma indústria de base para retirar, para dar oportunidades a pessoas de empregabilidade. E essa foi a campanha, o Rio Não Para, já destinada, cedida também pelo nosso Roberto Medina, também para atrair o público para o Réveillon. É um vídeo bastante interessante, bem curto, se puder dar o play, e assim também com esse vídeo eu encerro a apresentação de hoje. Obrigado. Quem está cuidando da técnica, por favor, play no vídeo do Jorge.